Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 14. Amém? Assim que você achar, diga glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nós sabemos que por muito tempo Israel não teve rei. O rei de Israel sempre foi Deus. O Senhor falava através de profetas, primeiramente através dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, depois os profetas, depois os juízes, até que, na época dos juízes, o próprio povo pediu um rei, porque todas as demais nações tinham reis, e eles também queriam ter um rei. Deus atende o pedido do povo, e o próprio Deus escolhe um homem chamado Saul, para ser o primeiro rei de Israel. Entretanto, o Saul desobedece a Deus. Saul deixa de fazer a vontade de Deus. É quando Deus olha do céu, e veja bem, e ele busca, a palavra diz isso, ele busca um homem que tivesse o coração segundo o seu coração. Não era um homem perfeito, porque ninguém é perfeito, mas Deus encontrou neste homem características do seu caráter, e Deus viu nesse homem, que ainda era um jovem, que no seu coração havia algo segundo o coração do próprio Deus. Então Deus não está procurando perfeição, mas Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. O texto diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, que seja rei sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Nós vivemos em um tempo onde muitos querem ser usados por Deus, mas poucos querem estar alinhados com Deus. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Deus não está procurando os perfeitos, mas Ele está procurando os corações disponíveis, aquebrantados, obedientes, adoradores. Se Deus olhar do alto, do seu mais alto e sublime trono, para essa igreja na manhã de hoje, Ele vai encontrar servos fiéis, tementes, obedientes, verdadeiros adoradores. Então Ele vai encontrar aqui homens e mulheres segundo o seu coração. Você crê que o Senhor falará conosco? Então eu leio e você lê em seguida. Amém? Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Quantos aqui têm o coração segundo o coração de Deus? E quantos aqui querem que a cada dia Deus venha olhar para você, não para o exterior, não para a aparência, mas para o teu coração, e Ele encontre no teu coração características do coração dele próprio? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda salva de palmas,
Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora, e todos que estão te aplaudindo e te glorificando, eu te peço, derrama da tua graça, da tua virtude e do teu poder. Pai, usa a minha vida, fala através de mim, remove todo bloqueio, todo obstáculo, tudo que atrapalha. Envia essa palavra com poder e autoridade, de modo que ela venha moldar os nossos corações, para que tenhamos um coração segundo o teu coração, Senhor, e assim essa palavra estará produzindo o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja. Sente-se, por favor. Davi cometeu muitos erros, é verdade. Davi foi um pecador, assim como todos nós somos. Mas Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E se Deus olha para este lugar na manhã de hoje, e se Ele encontra aqui homens e mulheres segundo o seu coração, não é porque você é perfeito, não é porque você é perfeita, mas em suas imperfeições, Deus olhou para você e encontrou em você características do caráter dele próprio. Por que nós podemos dizer que Davi era segundo o coração de Deus? Apenas porque Samuel falou isso para Saul, porque foi Samuel quem falou? Porque esse texto que nós lemos, e todo o livro de 1 Samuel e também 2 Samuel, é atribuído a Samuel, e foi Samuel quem disse: Saul, o teu reino não vai mais subsistir, teu reino vai acabar, porque o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Foi Samuel quem fez essa afirmação. Mas lógico, ele falou daquilo que Deus falou para ele. Amém, igreja? Mas ainda que Deus não tivesse falado, se você pegar a Bíblia para ler, principalmente no livro dos Salmos, você vai entender porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Vamos ao Salmo 27. Olha o que vai dizer aqui o versículo 4. E nós vamos começar a entender porque Davi foi chamado de segundo o coração de Deus. E assim você vai poder analisar você próprio, você própria, para você concluir se realmente você tem um coração segundo o coração de Deus. Ou você vai, a partir de hoje, agir como Davi agia, para que você possa ter o coração segundo o coração de Deus. Veja, Salmo 27, versículo de número 4, está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender onde, minha gente? No seu templo. A primeira característica que nós podemos apontar aqui em Davi é essa. Davi, ele pediu e buscou morar na casa de quem? Morar na casa do Senhor. Se você tem um coração segundo o coração de Deus, você tem prazer, você tem amor de estar na casa do Senhor. Eu costumo dizer, e todas as vezes que for necessário, eu repetirei: a igreja em si, a instituição, a denominação, a estrutura física, o templo, não salva.
Nenhuma igreja tem poder para salvar ninguém, e nenhum líder religioso no Brasil e no mundo tem poder para salvar. Às vezes as lideranças são reverenciadas e, ao meu sentir, muitas vezes até o extremo, ao ponto de muitas pessoas quererem até tocar nos líderes. E alguns até dizer que tem certeza que serão salvos, porque tem como líder o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo tal, o reverendo tal, e por ser membro da igreja tal. Mas na grande realidade, pastor, bispo, apóstolo, reverendo, igreja A, B e C, não salva absolutamente ninguém. Agora, os que são salvos, têm uma igreja para chamar de sua, e ama estar na casa de Deus. Como o próprio Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para uma pessoa ter o coração segundo o coração de Deus, essa pessoa tem que ter prazer de vir à igreja, tem que amar estar na igreja, e tem que se esforçar, buscar para estar na igreja. O salmo que eu vou ler agora é o Salmo 84, ele não é de Davi, é um fato, mas é um salmo que fala muito bem acerca desse assunto, e do prazer de habitar, do prazer de estar na casa do Senhor. Amém? Salmo de número 84, versículo de número 1, diz assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, como amável é estar na tua casa, na tua presença. Quem de verdade tem prazer de estar na casa de Deus? Quando você fica assim, um tempo sem vir à igreja, ou porque você ficou impossibilitado por motivo de força maior, ou por conta de uma viagem que você fez, aí você está longe da igreja, você viajou para outra cidade, para outro estado, aí deu o horário da reunião, e às vezes você está ali até curtindo um passeio, uma viagem, se divertindo, e vem aquele pensamento: poxa, eu poderia estar na igreja agora. Quem aqui já sentiu isso? É porque você ama estar na casa na casa de Deus. É porque você ama estar na igreja. Olha o que diz o versículo 10, ó: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Você vem à igreja não é porque você é religioso, você vem à igreja porque você ama estar na casa de Deus, porque o Espírito Santo tem moldado o teu coração para que a cada dia ele seja segundo o coração de Deus. Diga: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Um coração segundo o coração de Deus é um coração sensível ao pecado. Vou te explicar. Vá primeiro ao Salmo 51 e abra aí, por favor. O Salmo 51 foi Davi quem escreveu. E Davi escreveu esse salmo aqui em um dos momentos mais difíceis da vida dele. Foi quando Davi adulterou com Batseba,
Foi quando Davi orquestrou, planejou a morte do marido de Batseba, Urias. É quando ele também perde aquele filho que foi fruto do adultério. E Davi, ele está muito angustiado, ele está muito aflito, afinal, sem dúvidas foi o momento mais difícil da vida dele. Só que ele não está preocupado com a riqueza, ele não está preocupado em perder a riqueza dele, porque Davi era um homem muito rico. Ele não está preocupado em perder o trono, em deixar de ser rei, porque ele sabe que por conta da desobediência, Saul deixou de ser rei. E foi Deus quem tirou Saul do trono. Ele não está preocupado em perder toda a fama, toda a glória, ele está preocupado em perder uma coisa: o Espírito Santo. E no versículo de número 10, o texto diz assim, Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem tem o coração segundo o coração de Deus é sensível ao pecado. Em que sentido? Todas as vezes que você pecar, você vai ficar mal por conta disso. Você vai se sentir constrangido. Sabe, o erro cometido vai te deixar mal. Porque você sabe que você pecou, você transgrediu contra o Senhor. E todas as vezes que você cometer um erro e você ficar desse modo, você tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Porque é sinal que o Espírito Santo está na sua vida. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que você cometeu um pecado e você não sentir o erro cometido, é um sinal que o Espírito Santo ou se afastou, ou está aos poucos se afastando, se distanciando de você. Saul perdeu o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito de Deus foi retirado dele. E Davi sabia muito bem disso. Então aqui, por ter o coração segundo o coração de Deus, e mesmo não sendo perfeito, foi chamado por Deus assim, quando ele cometeu aquele pecado, e foi um pecado muito grave. Eu sei que a gente já aprendeu que não existe pecado maior ou menor, pecado é pecado, mas existem consequências distintas. Se você cometer um erro, dependendo do erro que você cometeu, vai ter uma consequência. E dependendo de um outro erro que você possa ter cometido, algo mais sério, algo mais grave, isso vai ter uma consequência bem maior. Davi já havia cometido outros erros, mas o erro que ele cometeu aqui gerou uma consequência seríssima, gravíssima para ele. Primeiro, a morte do filho, nós conhecemos muito bem a história. E depois, a punição que Deus declarou que ele sofreria, dizendo que jamais a espada se apartaria da sua casa. Você há de lembrar de tudo o que aconteceu, de filho matando o outro filho, de um filho abusando da filha, ou seja, da própria irmã, de um filho tentando usurpar e tomar o trono dele, esse mesmo filho se deitando com as suas mulheres, com as suas concubinas. Ou seja, as consequências desse pecado aqui foram seríssimas, foram gravíssimas. Mas o medo dele não era apenas as consequências. O problema dele não era o que aconteceu ou o que viria a acontecer. Ele só está preocupado com uma coisa: não me tira da tua presença, Senhor.
Amém? Não me tira da tua presença e não tira de mim o Espírito Santo. Ele está tão mal que no versículo 12 ele diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele está tão triste, ele está tão assustado, ele está com tanto medo, que nem salvo ele se sentia mais. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sensível ao pecado. Ele sentia-se mal quando errava. Ele se sentia mal quando cometia um erro contra o Senhor. E a maior preocupação e o maior medo de Davi não era perder o trono, não era perder as riquezas, não era perder a glória, e muito menos a consequência do pecado. O medo dele era perder o Espírito Santo. E aquele que ama a Deus, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, só tem um medo nessa vida: perder o Espírito Santo e perder a salvação. Davi se arrependeu do seu pecado, Deus perdoou o seu pecado e jamais o Espírito foi retirado dele. Se você tem um coração segundo o coração de Deus, o Espírito Santo sempre estará em você. Diga glória a Deus. Amém? Vamos sair um pouco do Antigo Testamento e vamos para o Novo, porque o Novo Testamento também fala de Davi. Vá comigo a Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 22. Por que Davi é segundo o coração de Deus? Atos 13, versículo 22. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Agora veja o finalzinho: que executará toda a minha vontade. Um homem obediente, que apesar dos seus erros era um homem que vivia segundo a vontade de quem, amados? Segundo a vontade de Deus. Quem tem o coração segundo o coração de Deus, vive segundo a vontade de Deus, é temente, é obediente. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos que fazer coisas que não vamos entender a princípio. Obedecer nem sempre é fácil, principalmente quando vai contra aquilo que nós acreditávamos que era o melhor para as nossas vidas. Abrir mão de certos pensamentos nossos, de certos planos, de certos projetos, né? Quando nós, temos que fazer renúncias para fazer a vontade de Deus, abrir mão muitas vezes até de pessoas que nós achávamos que eram pessoas que faziam parte de nossas vidas, e Deus está falando que não, Deus está dizendo para que nós possamos ir por um novo caminho, para que nós venhamos buscar novas diretrizes para a vida. Nem sempre é fácil, mas quem tem o coração de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele. Amém, minha gente? Obedecer a Deus não é tão simples como se imagina. Fazer a vontade de Deus não é uma coisa tão fácil como aparentemente é. Pelo contrário, é muito difícil. Viver no centro do querer, da vontade de Deus, não é uma coisa tão fácil, porque se fosse fácil, tantos não teriam desobedecido e muitas vezes caído no pecado. Homens como o próprio Davi, que em vários momentos também desobedeceu. Mas Deus sabia que aquele coração era um coração de um servo temente, de um servo obediente.
Deus sabia que Davi era um homem diferente de todos os demais. A palavra de Deus diz, e foi o próprio Senhor Jesus quem disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E sabe por que Deus nos escolheu? Sabe por que Deus te escolheu? Porque Deus, quando olhou para o teu coração, Ele viu um coração disposto a obedecer, um coração temente, um coração fiel, um coração obediente. Não é porque você cometeu erros, não é porque você falhou, que você tem que se sentir mal e muitas vezes longe de Deus, o pior dos servos, se decepcionar consigo mesmo. Porque tem gente que às vezes, quando comete um pecado, quando faz uma coisa errada, às vezes ela se considera a pior pessoa do mundo, o pior servo, a pior serva. Mas se Deus te chamou, é porque Ele viu no teu coração um coração disposto a obedecer. É lógico que você não vai se afundar no pecado e nem continuar no pecado. Se o Espírito Santo está em você, como eu falei anteriormente, o Espírito Santo vai testificar rapidamente no teu coração o erro que você está cometendo. Ele vai mostrar para você de imediato que você não pode continuar nessa prática, que você tem que largar isso, que isso não é de Deus, que você está transgredindo contra o Senhor, e você tem que largar isso de imediato. Se arrepender, confessar, pedir perdão e não fazer mais. Mas não é porque você cometeu um erro que você é a pior pessoa do mundo, indigna de perdão, ou Deus não é na sua vida. Porque se você está aqui, é porque Deus olhou do céu e buscou, não homens perfeitos ou mulheres perfeitas, mas adoradores, pessoas segundo o seu coração. E se você está e tem perseverado no Senhor, é porque você tem o coração segundo o coração de Deus. E não deixe ninguém dizer o contrário. Não deixe ninguém falar o contrário. Amém? Vamos ao Salmo 34, voltando para o livro dos Salmos, versículo de número 1. Salmo 34, versículo 1. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, igreja? Mais uma coisa aqui, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi é reconhecido como um grande adorador. Os salmos testificam a sua verdadeira adoração. E quem tem o coração de Deus é um adorador por excelência. Amém? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu não estou falando de cantar, porque cantar todo mundo canta. Quem não tem problema na voz, quem não tem problema para falar, se quiser cantar, pode cantar. É lógico, nem todo mundo vai cantar afinado, nem todo mundo vai cantar no tempo certo da música, nem todo mundo vai ter uma voz bonita, vamos ser sinceros. Amém ou não amém? Muitos nascem com o dom do canto, e é um fato, e muitos outros podem desenvolver, podem aprimorar. Mas não é desse tipo de canto, não é desse tipo de adoração. Porque nós adoramos a Deus com a nossa vida no geral. Com o nosso caráter, com o nosso testemunho. Com a maneira que a gente se comporta em casa, sabe, na vizinhança, na faculdade, em qualquer lugar. O pessoal do teu prédio sabe que você é cristão, que você vem à igreja? Que você é um servo de Deus, uma serva de Deus? Se eles sabem,
Não foi porque você disse, olha, eu sou da igreja, tá? Ou porque você escreveu numa faixa e amarrou aqui na sua testa, sou da igreja, congrego na Paz e Vida. Não, até porque não precisa. Porque o servo de Deus, o verdadeiro adorador, se comporta de um tal jeito a adorar ao Senhor, que quem olha para ele sabe, quem olha para ela sabe. Esse rapaz, essa moça, esse senhor, essa senhora, esse homem, essa mulher é da igreja. Dá para ver que essa pessoa é da igreja. Amém, minha gente? E nós temos que querer esse reconhecimento. Para a glória de Deus, é lógico. Eu não preciso chegar no lugar e dizer que sou. Eu não preciso nem exigir respeito porque eu vou à igreja. Basta o meu testemunho, basta o meu comportamento. Todos saberão, porque estará ali notório em você que você é um adorador, não porque você canta, mas porque você se comporta como tal. Amém, igreja? E a verdadeira adoração, ela exala uma essência que só Deus pode sentir. Sobe para o trono de Deus como um cheiro suave, um incenso agradável às narinas do Senhor. E assim tem que ser, porque nós já aprendemos que o pecado, ele exala um mau odor, um mau cheiro. O pecado, ele fede. A pessoa que vive no pecado, no lugar de exalar um bom cheiro, ela exala um mau cheiro. E o verdadeiro adorador tem o bom perfume de Cristo na sua vida. Amém, minha gente? E também louva em todas as circunstâncias. Está doente? Louva. Está com saúde? Louva. Está com dívidas? Louva. Tem dinheiro em abastança? Louva também. O casamento está bem, está feliz? Louva, adora. Está em crise? Louva do mesmo jeito. A família tem tudo dado certo, está uma bênção? Louva. Mas se está passando por problema, louva também, porque a verdadeira adoração está nos seus lábios. Salmo 150, olha o que diz aqui, o versículo 1, igreja. Veja, Salmo 150, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quem tem o coração segundo o coração de Deus, louva a Ele através do seu testemunho e em todas as circunstâncias. Amém? Sabe por que quem tem o coração segundo o coração de Deus são as pessoas que testificam ao seu respeito? Porque isso aconteceu com Davi também, ó. Volte para o primeiro livro do profeta Samuel, onde começamos, no capítulo 16. Olha o que as pessoas falavam de Davi. Olha o que as pessoas falavam de Davi. 1 Samuel 16, versículo 18. Está escrito assim, ó. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Não é Davi que está dizendo, eu sou isso, isso, isso. Não.
São as pessoas que estão testificando acerca do testemunho dele, do caráter dele, da pessoa dele. Aqui diz que ele sabia tocar, ele tocava a harpa. A palavra diz que quando ele tocava a harpa, o espírito maligno que estava na vida de Saul batia em retirada. Quando nós somos adoradores por excelência e temos o coração segundo o coração de Deus, os espíritos imundos passam longe de nós. Pode ter certeza disso. A palavra diz também aqui que ele era animoso, sabe? Aquela pessoa positiva, aquela pessoa alegre. Nós também temos que ser assim. Nós temos que ser pessoas positivas e não negativas. Quem tem um coração segundo o coração de Deus pensa alto, pensa grande, pensa com positividade. Não é aquela pessoa que só tem pensamento de derrota, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, aquele pensamento de fracasso. Além disso, ele era um homem de guerra. Ele era um homem que não fugia da batalha. E quem tem o coração segundo o coração de Deus também é assim. Não foge da batalha. Vai em frente, corre atrás, luta o que tiver de lutar. Amém, minha gente? Sisudo em palavras. Era aquele homem que sabia falar, sabe? Era aquela pessoa que tinha a palavra certa no momento certo. Nós temos que pedir isso a Deus também. Senhor, me dá sabedoria para falar. Ele era também um jovem, porque ele era muito moço quando esse acontecimento aqui aconteceu, de gentil presença. Sabe aquela pessoa que chega e muda o ambiente, que deixa o ambiente melhor? Era Davi. Você tem que ser essa pessoa também. Lógico que a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas quem tem o coração segundo o coração de Deus, onde chega com a sua gentil presença, muda o ambiente, muda o lugar, porque o Espírito Santo está ali. Amém, minha gente? A gente não pode ser aquele tipo de pessoa que aonde chega é capaz do povo até sair depois de um tempo disfarçadamente, né? Porque tem gente assim. Tem gente que é tão difícil de conviver que o povo fica por educação. É ou não é? Mas daqui a pouco sai um, pede com licença e sai, diz que vai resolver uma coisa, diz que vai fazer outra coisa. Daqui a pouco todo mundo está saindo e é capaz da pessoa ficar sozinha. Davi não. Davi era aquele tipo de pessoa que todo mundo gostava de estar perto. Amém? Todo mundo gostava de conversar, gostava de ouvir. Por quê? Porque era de gentil presença. Mas o principal é o final. O Senhor é com ele. Davi não disse, olha, Deus é comigo, viu? Não. Disseram acerca dele. Além de tudo que lemos nesse versículo, o Senhor é com ele. A certeza que você tem, que você é um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, é essa. Todos dirão, o Senhor é na sua vida. O Senhor é na vida dele, o Senhor é na vida dela. Dá para sentir, dá para perceber, essa mulher é diferente, esse homem é diferente, porque essa pessoa tem o coração segundo o coração de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Diga obrigado, Senhor. Você recebe essa palavra? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Gente, Davi foi um homem muito abençoado. Davi foi um homem muito próspero. Davi foi um homem muito bem sucedido, muito vitorioso. Esse é o segredo da sua vitória, do seu sucesso. Quer ver as coisas dando certo na tua vida? Quer ver o teu trabalho fluindo, prosperando? Quer ver as coisas acontecendo? Aquilo que está fora do lugar, sabe, se organizando. Começa
a buscar a Deus de um modo que você se torne a cada dia um homem e uma mulher segundo o coração dele. Proponha isso no seu coração. Fala para Deus assim: Senhor, eu quero ser segundo o teu coração. Os homens digam para Deus: Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. As mulheres falem isso para Deus: Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Eu não quero só cantar na igreja com os ministros de louvor, ou aqui na minha casa, mas eu quero que todos vejam no meu caráter, no meu testemunho, o teu caráter. Meu Deus, eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Quem está compreendendo? Você vai falar assim para Deus: Deus, eu quero ter o coração segundo o teu coração, mas para isso eu tenho que ser um servo obediente. Me perdoa por todas as vezes que eu falhei, que eu te desobedeci. Me perdoa por errar tanto, por pecar tanto. Meu Deus, tu és tão misericordioso, tu és tão bom, e eu sou tão falho. Meu Deus, por que eu erro tanto assim? Me ajuda a parar de errar, me ajuda a fazer a tua vontade. Eu não quero ser esse servo desobediente, esse servo infiel. Meu Deus, eu quero te obedecer, eu quero ser aquele filho que dá orgulho ao seu pai. Peça isso para Ele. Deus, eu também quero que o teu Espírito continue testificando em mim todas as vezes que eu falhar. Eu quero ser constrangido pelo teu Espírito. Se eu falar o que eu não devo, que o Espírito Santo me constranja na hora, para que eu não fale mais. Senhor, se eu pensar o que eu não devo pensar, se eu ouvir o que eu não devo ouvir, eu quero que o Espírito Santo me constranja no mesmo momento, para que eu não pense mais, que eu repreenda na hora esse pensamento pecaminoso e maligno, que eu não ouça mais o que eu não devo ouvir, que o Espírito Santo me constranja no mesmo momento. Peça para Deus, para o Espírito Santo também te constranger quando você sentir algo que você sabe que é errado, quando você sentir um desejo pecaminoso, quando você cobiçar algo, ou até mesmo alguém, se você sentir inveja, se você se inclinar a cometer um erro, a enganar alguém, a subtrair algo, quando você se inclinar a se aproveitar da inocência alheia, quando você sentir algo que você sabe que é errado, fala: Espírito Santo, me constranja. Espírito Santo, me constranja, me faça sentir no coração, me faça chorar pelo erro que eu cometi. Espírito Santo, não retiras de mim a tua presença. Fala isso para Ele e diga: o meu prazer é estar na casa do Senhor. O meu prazer é estar no teu átrio, na tua presença, assim como o pardal e a andorinha. De modo que assim, dia após dia, o teu coração vai ser transformado. Assim, o teu coração vai ser regenerado, ao ponto de tornar-se segundo o coração de Deus.